Fala, meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o cubo 3x3 Penrose. Vou explicar mais ou menos, eu vou dar um exemplo de solve até para vocês entenderem como ele funciona e também mostrar quanto tempo eu resolvo, tá? Ele é bem interessante, os colecionadores normalmente têm, e eu vou explicar mais neste vídeo. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você não vai perder mais nenhum vídeo. E esse vídeo em específico é muito importante vocês deixarem nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse mais cubos não oficiais. Esse é o primeiro vídeo de cubo não oficial. Se vocês gostarem dessa ideia, quiserem que eu traga mais vídeos como esse, eu quero que vocês deixem nos comentários e também deixem o like para eu saber. O Penrose é uma variação de cubo 3x3. Obviamente ele não é aquele 3x3 clássico, mas ele tem muitas semelhanças na sua estrutura. Porém, ele também tem várias diferenças. A primeira coisa que vocês podem perceber são as cores. Em vez de 6 cores, esse cubo tem apenas 3. Nesse caso, o vermelho, o azul e o branco. E ele tem 6 lados, assim como o 3x3 clássico, mas 2 lados têm cores repetidas, né, digamos assim. Então, o branco, você pode ver que tem um branco do lado do outro, e de certa maneira eles estão conectados, né? A gente pode ver que há uma conexão entre esses dois lados, assim como o azul e também o vermelho, tá? Uma coisa bem interessante. Justamente por essa conexão, a gente pode ver que essa camada aqui do meio, né, que tá entre os dois lados vermelho, por exemplo, ele tem uma estrutura diferente. Se a gente for pegar aqui um cubo mágico normal, se a gente for colocar essa camada do meio que tá entre dois lados, a gente vai perceber que a peça de canto ela tem 3 cores, e aqui a gente só tem 2, e a peça de meio tem 2 cores, e aqui só tem uma, tá? Se você for ver, por exemplo, aqui, realmente tem 3 cores e 2, mas na divisão entre um lado e o outro lado, que são da mesma cor, ela tem essa estrutura diferente, o que faz o cubo até ter esse formato um pouco diferente também. Bom, basicamente é isso, justamente por aquelas curvas nas peças, ele fica um formato um pouco diferente, não fica padrão, bonitinho, tudo certinho, digamos assim, fica com algumas peças que dá a impressão que elas estão viradas, desorientadas, coisa do tipo. Mas é assim mesmo, tá? Esse efeito que dá com o cubo mágico embaralhado. Uma coisa interessante é que no cubo mágico 3x3, você não vai ter nenhuma peça igual a outra, certo? Você tem peças diferentes. Nesse cubo, por exemplo, você tem essa peça que é vermelho e branco e essa que também é vermelho e branco. Então, uma coisa aí pra gente observar, porque ela vai ser importante a gente perceber isso na hora que a gente estiver resolvendo. Então, agora a gente vai fazer uma example solve. Como eu disse, eu vou usar o básico do básico, o método de camadas, bem simples. Vocês vão ver que eu posso, inclusive, cometer erros durante a solve, mas é mais pra vocês entenderem a lógica deste cubo. Que a gente pode começar pela cruz branca, né, desse lado aqui. A gente já tem vermelho e azul. E aqui a gente vai precisar colocar um branco e vermelho, que pode ser esse aqui. E aqui a peça branco e branco, tá aqui, né? E aí a gente gira e tem uma cruz e as peças já estão certas aqui do lado. A próxima etapa é a gente colocar os cantos, como eu disse, eu vou usar o método de camadas normal. Aqui a gente tem uma peça branco, azul e vermelho, tá? Uma coisa que pode acontecer é a gente confundir porque, por exemplo, tem duas peças iguais. Essa é branco, azul, vermelho e essa é branco, azul, vermelho. Mas nesse caso eu consigo ver que se eu encaixar aqui, vai estar na posição certa. Mas como vocês podem ver, essa peça é branco e vermelho, e a peça que precisa vir aqui também é branco e vermelho. Então, aqui a peça, no caso, eu poderia confundir se não tivesse aqui, mas nesse momento é só colocar que a gente sabe que essa peça é nesse lugar. E aqui a outra peça branco e vermelho, que é essa aqui. Dessa forma. E por último, branco e azul. A gente tem uma peça branco e azul, que a gente viu que não encaixou, então é essa peça branco e azul aqui que vai encaixar. Agora a segunda etapa é colocar os meios nos seus lugares correspondentes, né? Então a gente pode começar por aqui, né? Como aqui a gente não tem nenhuma peça, a gente vai primeiro tirar, a gente pode tirar essa peça do lugar. E colocar o vermelho e vermelho no vermelho e vermelho, onde é o seu lugar aqui, né? Então a gente faz o algoritmo de método básico, encaixa e vai ter o meio. Aqui azul e branco, né? Esse vem aqui. Então coloco azul e branco, encaixo. Aqui branco e vermelho, como vocês estão vendo, tá ao contrário, então vamos tirar e colocar no lugar correspondente.
E aqui azul e vermelho, né? A gente pode ser tanto esse quanto esse. Eu vou colocar primeiro esse aqui, né? Pra gente ver. E aí tá a segunda camada completa também. Agora vocês vão perceber duas coisas, né? A primeira é que aqui tem 3 peças de meio orientadas, mas na verdade isso não acontece. Se você for perceber, essa peça ela tá desorientada, só que vocês não conseguem perceber isso porque ela só tem uma cor, mas logicamente essas duas peças eu preciso orientar. E eu vou fazer de um modo diferente, eu não vou fazer da forma básica como a gente faz sempre, de orientar e depois permutar. A primeira coisa que eu vou fazer na verdade é fazer a cruz aqui. Então eu vou fazer essa cruz. Opa, eu fiz uma vez a mais. Isso. Aí perfeito, a gente tem a cruz. E agora a gente vai permutar os meios. Por que eu faço isso ao invés de orientar os cantos? Porque eu acho melhor para não confundir depois, ou pelo menos ter menos chance de confundir. Então aqui a gente pode ver os meios e trocar dessa maneira com Sune. E aí vocês vão ver que o meio vai estar no lugar correto. Uma coisa que pode acontecer é esses dois meios estarem trocados. Isso a gente só vai descobrir daqui a pouco. E agora os cantos. A gente tem que colocar os cantos nos seus lugares. Então posso fazer... primeiro coloco essa peça aqui no lugar correspondente, que é aqui atrás, né? Branco, vermelho e azul. E aqui a gente troca essas 3 peças, cada uma vai para o seu lugar. Bom, e agora a gente resolve orientando, né? Bom, como vocês viram, o que acontece deu como se fosse um erro mesmo, porque essas duas peças estão trocadas. Mas como vocês sabem, não é possível só 2 peças de canto estarem trocadas. Isso quer dizer que tem 2 meios trocados, que são esses dois, porque como eles são iguais, a gente não consegue perceber. Com isso, a gente sabe que essas 4 estão certas e essas 4 a gente precisa trocar. E no caso é uma PLLJ, então a gente vai fazer o algoritmo da PLLJ para finalizar o cubo. E assim tá pronto. Por isso que eu não fiz da outra forma, porque a chance de confundir era maior. Mesmo assim, é normal confundir, mas do outro jeito ia ser mais difícil ainda. Gostaram? Deixa o like, é muito importante. Deixa nos comentários também quais outros cubos vocês querem que eu traga aqui pro canal. Então foi isso, valeu e até o próximo.